Nós vamos agora conversar sobre as coleções ou collections, que são estruturas que armazenam objetos dentro dela. As collections, diferente do array, ela tem características fortes que são estruturas heterogêneas, e as collections, como característica principal e mais importante, é que elas são estruturas dinâmicas. Ou seja, as collections ela é o oposto, digamos assim, nesse sentido, dos arrays, que são homogêneos e estáticos. As collections são heterogêneas, ou seja, dentro de uma coleção de objetos podem existir objetos de diferentes tipos. Normalmente essa característica não é uma característica desejável. Normalmente nós queremos trabalhar com tipos homogêneos de dados. Isso é bom, até porque promove organização de código. Isso é algo que é desejável, digamos assim, e existe uma forma de transformar as collections para que elas sejam uma estrutura homogênea, assim como o array é. Só que o fato de ser uma estrutura dinâmica é excelente, porque você não precisa saber o tamanho que a sua coleção vai assumir. Você cria ela com tamanho vazio ou zero, sem nenhum elemento, e à medida que você vai adicionando novos elementos, a estrutura vai crescendo dinamicamente, sem a necessidade de nenhum tipo de ajuste, simplesmente ela vai crescendo dinamicamente. Então as coleções têm o mesmo objetivo dos arrays no que diz respeito a armazenar um conjunto de objetos, porém as coleções elas podem ser heterogêneas e dinâmicas. As coleções também têm uma característica que ela não trabalha com tipos primitivos, como o array trabalha, mas para isso existe uma forma de trabalhar com tipos equivalentes aos tipos primitivos, porém na versão de objetos, e mais na frente eu vou falar sobre esses tipos especiais. Falando um pouco mais sobre as coleções, existem três tipos que nós vamos trabalhar aqui na aula. O primeiro tipo é o list, o segundo tipo é o set e o terceiro tipo é o map. Qual é a diferença do list, do set e do map? O list ele é uma lista, assim como um array linear de uma dimensão, ou seja, um conjunto de elementos, uma lista de elementos. A característica marcante do list é que eu posso ter elementos repetidos, eu posso ter duplicações dentro da minha lista. Posso ter 10 elementos iguais, 20 elementos iguais, 2 elementos iguais, não faz diferença. A lista ela não faz nenhum tipo de filtro com relação a elementos iguais. Então ela permite que eu insira dentro da minha lista elementos exatamente iguais. O set também é uma lista. O set, a definição, a tradução seria conjunto. Eu vou colocar vários objetos ou um conjunto de objetos dentro do set. A característica marcante do set é que ele não aceita elementos duplicados. Então, se você quer inserir num set vários elementos iguais, sempre vai ficar o último elemento como sendo o elemento que vai estar inserido realmente no conjunto, porque os outros elementos vão ser sobrescritos à medida que você vai adicionando elementos iguais. E o terceiro, o map, digamos que ele é uma junção do list e do set. O map é uma estrutura onde eu vou ter duas colunas. A primeira coluna é uma coluna que representa a chave, e a segunda coluna é a que representa o valor. Todo map é uma estrutura chave e valor. Na chave, o map não aceita repetição. A primeira coluna de um map, ou seja, a coluna que é a chave, que é como se fosse um código para localizar o valor dentro de um map, ele é um set porque eu não aceito repetição. Imagine que a chave seja um long, por exemplo. Essa estrutura, o set, não vai aceitar ter, por exemplo, dois elementos com um valor 3. Então, a chave ela é modelada com um set, já que o set não aceita repetição. E o valor ele é modelado com um list, ou seja, também é um conjunto de elementos, só que nesse caso aceita repetição, ou seja, eu posso ter valores duplicados na coluna valor. Já na coluna chave eu não posso, porque ele é feito a partir de um set. Então o map é a junção dos dois. O set é uma lista, conjunto de elementos. O list também é uma lista, conjunto
de elementos, porém o list aceita repetição, o set não aceita repetição, e o map é uma junção, onde a primeira coluna é a coluna chave, que não aceita duplicação, ou seja, é um set, e a segunda coluna é o valor e aceita duplicação porque é modelado a partir de um list. O uso das coleções num contexto de uma estrutura de dados homogênea se dá a partir de uma técnica que surgiu com o Java 5 chamado generics. Então, o uso do generics no contexto das coleções é muito simples. Ele se dá assim: eu tenho uma estrutura list, existe um objeto chamado ArrayList, coloco ArrayList teste recebe new ArrayList. Dessa forma como eu escrevi aqui, sem usar generics, dentro do teste eu posso adicionar qualquer coisa. Eu posso fazer, por exemplo, teste.add, que é o método usado para adicionar um elemento dentro do teste, e passar, por exemplo, 1, que é o inteiro. Posso usar teste.add e passar um string aula. E assim sucessivamente. Posso passar um cliente, qualquer tipo de objeto, porque eu não estou definindo nenhum tipo de restrição ou de homogeneidade dentro dessa minha lista aqui. No momento que eu faço isso, como é que eu criaria a mesma lista, só que usando os genéricos, ou seja, fazendo com que essa lista fique homogênea. Então eu defino o tipo da variável, que vai ser um array list. Aí eu defino menor que, aí eu digo o tipo de dado que vai ser armazenado nessa minha lista. Então eu vou dizer que o tipo de dado vai ser string e fecho maior que. Menor que o tipo de dado, no caso string, e maior que. Vou colocar aqui o nome da minha lista, teste2 recebe new array list, e da mesma forma como eu defini o tipo de dado aqui, na hora de instanciar eu defino menor que o tipo de dado string maior que, abre e fecha parênteses, que é o construtor, e ponto e vírgula. A diferença de uma lista heterogênea, como essa de cima, de uma lista homogênea, aqui embaixo, é o uso do generics, que é essa notação. Então, menor que o tipo de dado maior que, e na hora de declarar new ArrayList, entre o nome do construtor e o parênteses, que é a passagem dos parâmetros, você coloca menor que o tipo do dado que vai ser armazenado e maior que. Dessa forma, eu só posso adicionar dentro de teste2.add, eu só vou poder colocar aqui dentro na hora de adicionar elementos do tipo string. Qualquer outro elemento que eu coloque na hora de adicionar dentro da minha lista teste2, o Java vai acusar um erro. Por quê? Porque você disse que essa sua estrutura de dados lista só vai armazenar tipos string. Você pode colocar tipo cliente, pode colocar produto, qualquer objeto que você crie. O que você não pode colocar aqui no lugar da string são elementos primitivos. Não posso colocar int, long, etc. Como é que se resolve isso? Para cada elemento primitivo, int, existe uma classe associada chamada integer. E aí eu posso usar naquele contexto integer. Para o long, com L minúsculo, tem uma classe que também funciona como se fosse um long, só que é um objeto, long com L maiúsculo. Eu tenho um short, que tem uma classe com S maiúsculo, short. Aí eu tenho byte, tem uma classe com B maiúsculo, byte. Eu tenho um char, que tem uma classe chamada caractere.
A única que foge à regra do maiúsculo e minúsculo é o inteiro e o char. Todo o resto é só pegar o tipo primitivo, como por exemplo, Boolean tem uma classe Boolean, float, que é com F maiúsculo, float, e por último o tipo double, que tem o D maiúsculo double. Então todas essas versões aqui do lado direito são versões objeto dos tipos primitivos, e no contexto do generics você vai ter que trabalhar sempre com os objetos e não pode trabalhar com os tipos primitivos. Ou seja, se eu quero declarar uma estrutura ArrayList que só vai armazenar valores inteiros, então eu tenho que trabalhar com um tipo integer. E aí eu coloco, por exemplo, o tipo da estrutura notas e atribuo aqui novo ArrayList. Ou seja, quando eu for trabalhar com tipos primitivos, eu tenho que trabalhar com a versão orientada a objetos. Se é inteiro, é integer. Se é long, é L maiúsculo. Se é double, é D maiúsculo. E assim sucessivamente.